Olá, olá, ouvintes do PowerCast. Estamos aqui para mais um episódio e hoje sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre antidoping. E a gente trouxe aqui algumas curiosidades antes de iniciar esse episódio para já poder realmente levantar esse assunto para o nosso papo. Vocês sabiam que o atleta ele é responsável por tudo que ele utiliza e o que pode ser encontrado no seu corpo? O que significa, né? Significa que você pode tomar um suplemento importado, por exemplo, que não tem tanta regulação da Anvisa, algo do tipo, que tem uma substância secundária à fórmula, então não é o principal, não é pelo que você comprou, mas você não sabia que essa substância estava lá e que ela está na lista de substâncias proibidas. Mesmo assim, se você fizer um exame e for pego com essa substância, você vai ser punido, porque é a responsabilidade do atleta saber o que ele está ingerindo. Há um tempo atrás, eu ouvi algo bastante curioso também, e o Camilo pode falar se isso é verdade ou não, mas foi numa palestra dada por uma autoridade do COB, né, até. Eu não sei se foi para botar medo nos atletas que estavam assistindo a palestra, mas existem alguns casos de o atleta acabar caindo ou correndo esse perigo por estar ingerindo alguns tipos de alimentos, principalmente fast foods. Ele dá o exemplo, se eu não estou enganado, se eu estou lembrando direito, do McDonald's no México, que parece que tem um caso por causa de uma substância que usam na carne. Então, é um pouco mais complexo do que a gente pensa, né? E também tem sempre aquela questão, mas e se meu médico prescrever para mim alguma coisa? E isso está na lista de substância. É doping? Bom, em alguns casos que você realmente tem essa necessidade clínica, o seu médico pode conseguir uma permissão para uso terapêutico de algumas substâncias, mas não são todas, e é realmente se você precisa daquilo. Se não for o caso, até o seu médico que está prescrevendo isso, no caso, se você for um atleta e ele souber disso, ele pode ser punido. Existem médicos, treinadores, fisioterapeutas, todos eles estão sujeitos ao controle do que o seu atleta está fazendo, o que ele sabe que o seu atleta está fazendo, e estão sujeitos à punição. Galera, tem realmente muita coisa. O ciclismo, ele tem uma longa história no doping, né? Talvez um dos esportes aí que tem a fama, né? Principalmente, acredito que em alguns casos, nas grandes voltas, o ciclismo de estrada, que acabam sendo mais conhecidas, como o caso do Lance Armstrong. Antes disso, já tinham casos famosos, que tem documentários e tudo mais. O ano passado, 4 atletas no ciclismo foram pegos. Eu não sei se, nesse caso, a Ana trouxe essa informação, são brasileiros, acredito que sejam, 2 apresentando uma substância que se chama ostarina, que é a mesma substância que tirou a Tandara das últimas Olimpíadas. Galera, eu tentei trazer algumas coisas aqui, mas é só realmente a ideia de que o atleta ele tem muita responsabilidade e ele precisa estar atento a isso, assim como todos os profissionais. Para esse papo, a gente trouxe aqui uma autoridade um oficial da ABCD, né, da Autoridade de Controle de Dopagem do Brasil. Ele também é mestre em fisiologia pela UFMG. Seja muito bem-vindo, Camilo. Obrigado, pessoal, pelo convite. Boa noite já, quase, né? É muito bom ser convidado para falar sobre doping e antidoping, né? A minha salinha nos eventos sempre chama doping, mas eu trabalho com antidoping. E essa oportunidade ela faz parte da nossa missão no antidoping, que é limpar o esporte não caçando pessoas, educando pessoas. Então, todo cenário que a gente puder falar e tiver ouvidos que vão replicar isso aí, vai ser muito mais eficiente do que pegar um exame positivo de um atleta, né? Então, é muito bom estar aqui. Muito obrigado. Bom, para completar esse papo, estou eu, Danilo Caruso. Saúdo a todos vocês ouvintes. E também está Ana Lopes. Ei, pessoal, boa noite. Vamos lá. Tem muita pergunta para fazer para o Camilo hoje. E o grande Thales Totino. Fala comigo, pessoal. Camilo, para a gente iniciar esse papo,
A gente sempre tenta começar o episódio um pouco com isso. Conta para o pessoal quem você é, como é que você foi trabalhar no antidoping, se o seu envolvimento com o esporte é desde cedo, o seu interesse. Conta para o pessoal um pouco do Camilo mesmo. Bom, sou filho único de pai falecido bem novinho. Então, meu pai foi embora quando eu tinha 5 anos e ele pedalava muito aos finais de semana, mas quando era um pouco mais novo, era um ciclista bem ativo, não tão competitivo. E morreu do coração aos 36 anos. Isso me chamou atenção, novinho, e sempre fiz muito esporte. Minha mãe também sempre me colocou bastante em esporte, preocupada com a minha saúde mesmo. E como todo menino com bronquite, eu fui nadar, virei nadador, fui um nadador razoável, a nível mineiro aí, brasileiro, mas na natação cheguei a jogar vôlei na equipe do mesmo clube também, que era o Minas Tênis. E eu corria bem no time de vôlei, treinava bem, depois eu ia para natação, aguentava ainda um gás, e aí o treinador descobriu que eu não era nada do vôlei nem da natação, eu era do triatlo. Então eu peguei o que eu gostava de bicicleta, juntei com a parte de corrida e natação do clube e virei um triatleta. No triatlo eu segui bem, tive boas colocações e bons títulos na carreira, cheguei a competir profissionalmente pelo Brasil também, em alguns campeonatos internacionais. Fui submetido a exame de controle de doping também, então meu primeiro contato foi como atleta. E nessa época eu tinha também muita raiva de quem usava alguma substância proibida, mais por isso fazer mal do que por ele estar trapaceando contra mim, porque eu tinha plena confiança que eu podia chegar lá sem isso também. Então isso me levou a entrar na educação física, a estudar fisiologia do exercício, a ser treinador, exercer como fisiologista. E um convite no antidoping há 11 anos atrás, por um advogado de uma entidade de controle de doping, me fez entrar no concurso e seguir em frente no antidoping, em paralelo ao trabalho de fisiologista. Então, estou aqui hoje, depois desse histórico aí. Muito bom, muito bom. Muita bagagem, né? Junto à experiência prática, depois tudo que você estudou aí, alguns anos realmente de experiência para estar trazendo aqui para a gente. Acho que a primeira pergunta, e ela realmente é uma pergunta que, inclusive, eu tenho essa curiosidade de escutar de alguém que realmente está por dentro, e o que leva uma substância, na realidade, a entrar na lista de substâncias proibidas. Porque tem alguns pontos, né? Mas, enfim, eu vou deixar realmente você trazer qual é a visão de vocês que estão aí dentro. Isso vem em transição, desde o início do doping, quando não existia antidoping, né? E aí, quando começou o antidoping, o objetivo era inibir o uso de substâncias que trouxessem um benefício mesmo para um atleta em relação ao outro. Então, para trazer a igualdade para o esporte. Mas não se tinha a dimensão do quão mal essas substâncias poderiam fazer. Ao longo dos anos, né, isso foi lá para 1940, 50, se eu não me engano. E ao longo dos anos, o conceito começou a mudar, mais na ideia das pessoas que regulavam o antidoping do que na regra. E esse conceito começou a migrar para substâncias que fazem mal à saúde e que proporcionam melhora em desvantagem, né, dentro do esporte, em relação ao atleta que usa e o que não usa. Hoje em dia já é um conceito claro, que é o uso de substâncias ou de métodos proibidos. E são proibidos por quê? As substâncias, na sua grande maioria, além de uma ou outra ter um ganho de performance, todas provocarem mal à saúde em grande parte das formas de utilização, salvos alguns casos que realmente não tiveram malefício ou ainda não tiveram, que é a maioria. E os métodos aí envolve mais a trapaça mesmo, tá? Que tem um cunho das substâncias também que envolve a trapaça, né? Então, para evitar que alguém trapaceie e atinja uma situação de desigualdade em relação ao oponente, né? Que isso fuja aos limites naturais e do treinamento. Então, o conceito ficou muito mais abraçado à saúde do que à trapaça, mas a trapaça sempre veio junto e nunca vai sair dessa, né? Então, se a substância ela faz mal,
ela entra numa lista de substância proibida, mesmo que possa não soar como trapaça. E se ela ainda faz mal e trapaça e funciona como um benefício e provoca uma desigualdade em relação aos outros, ela entra nos dois quesitos, né? Camilo, para a gente começar entendendo como funciona isso internamente, a gente tem a UADA, que é a Agência de Controle Antidoping a nível mundial, e a gente tem a ABCD, que é a nível nacional. E elas têm listas de substâncias diferentes, né? Explica como funciona. É a mesma lista de substância? Sim. Sim. A UADA, ela é um órgão que ela não testa. Ela é um órgão regulamentador do antidoping. Tá? Entendi. Então, ela faz o regulamento a ser seguido mundialmente pelas NADOS, que são as National Anti-Doping Associations, né, que é o Organizations. Então, a ABCD é uma NADO, né, a USADA, que é dos Estados Unidos, é uma NADO, e elas seguem a mesma lista e as mesmas regras da UADA. Entendi. E quando acontece, por exemplo, de vocês... porque, né, no ambiente do esporte, a gente acaba ouvindo vários murmurros, né? Ah, fulano, ciclano. Então, vai chegando no ouvido de vocês, assim, mais ou menos as pistas das pessoas que podem estar fazendo essa utilização, né, de substâncias que não, né, que estão nessa lista de substâncias consideradas proibidas, né? Sim. E aí, como é que é feito essa seleção, assim, das pessoas que vocês vão testar? Existe, por exemplo, a pessoa que vocês já estão na mira, vocês vão convocar? Existem pessoas que vocês vão convocar por sorteio? Como funcionam isso? Os motivos para se convocar um atleta, né, para se selecionar um atleta para o antidoping, começa por denúncias, né, e as denúncias elas têm que ser formalizadas na grande maioria. Aquele fala sobre um atleta, ele existe por inveja, porque o atleta melhorou mesmo e chama muita atenção, e ninguém acredita que isso pode existir, né? Então, a denúncia formal, anônima, ela é sempre o que é mais levado em consideração. As falas em volta, a gente escuta, e isso faz a gente olhar mais para um lado ou para o outro, mas não define a seleção de um atleta, tá? O que define é mais a seriedade de uma denúncia. Às vezes, até que não seja anônima, ela conta mais ainda. Aí tem, por denúncia, então ele é um alvo, ele já é um atleta alvo. Tem seleção por sorteio, a gente chega numa prova e sorteia um atleta, então ele não é alvo, né? Tem por colocação, então ele é alvo, mas não o nome dele é alvo, a colocação dele é alvo. Então qualquer um que ocupar aquela colocação, né, seja do 1º ao 40º, se a opção foi pegar o líder ou pegar o 25º, se for o Danilo, se for o Thales, né, o alvo é a colocação. Tem também por quebra de recorde. Então, quando tem um campeonato e ocorre uma quebra de recorde mundial, por exemplo, na semifinal, e esse atleta não vai para a final, né? Ele é selecionado para o controle de doping, ele não foi o campeão, né? Mas ele quebrou um recorde. Para validar esse recorde dele, né, como limpo e honesto, ele tem que ir para o controle de doping. Então, são esses motivos que a gente trabalha para selecionar atletas. Muito interessante. E eu queria só dar um passo atrás no algo que a Ana trouxe e agora eu fiquei curioso. Porque eu até tinha comentado com a Ana, eu achei que a UADA fazia... eles eram mais distintos, assim, que eles também tinham um órgão de controle. Por quê? Isso que eu queria entender. A ABCD cuida de todos os atletas brasileiros ou quando eles estão no Brasil. E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Henrique Avancini tem passaporte biológico, com certeza. Para o pessoal que está escutando que é passaporte biológico, ele pode ser testado mesmo fora de competição. Então ele precisa, enfim, o Camilo pode me trazer a informação certa caso eu traga algo errado aqui. Sim. Mas ele tem que sempre avisar onde ele vai estar, principalmente eu acredito que nas noites, né, onde ele vai dormir, que qualquer hora pode bater alguém da ABCD, no caso, para fazer um teste nele. Quando ele está na Europa, a ABCD faz ou agora uma agência nacional lá da Europa faz? O que acontece? A ABCD ela é responsável por
não todos, mas por testes no Brasil, predominantemente, sendo de atletas brasileiros ou não, tá? Então, a gente tem, por exemplo, um campeonato brasileiro de ciclismo. E nesse campeonato tem 2 colombianos, um equatoriano, um português, um espanhol. Eles podem ser testados pela ABCD, normalmente, tá? Sem encomenda do órgão mundial. Só por estarem nesse campeonato, e quem regula esse campeonato é a ABCD. Pode ter um campeonato no Brasil que seja um campeonato que já é regulado por uma agência de outro país. Por exemplo, o UFC. Acontece um UFC no Rio de Janeiro e todos os atletas são regulados pela USADA, que é uma agência americana. E ela que vai fazer todos os testes lá no campeonato, não é a ABCD. Tá? Então, as NADOs, elas são transversais, elas atuam também com os atletas não do seu país. E a UADA, ela tem um órgão separado de teste, que chama ITA, não é nem da UADA, mas a ITA, que é o International Testing Agency, é uma agência mais especializada em testes e não em redigir o regulamento antidopagem, que ela também responde ao WADA perante o regulamento, mas ela testa todo mundo. Então, numa Olimpíada, a WADA regula. Quem testa? O ITA. O Avancini, ele pode ser testado por encomenda do ITA, né? Como também da ABCD, ou como também de qualquer outra NADO no mundo, da RUSADA da Rússia, ou da USADA nos Estados Unidos, ou da JADA do Japão. Então, os atletas, se o Avancini participa de um campeonato mundial e tem atletas de todos os países, e são várias NADOs que são envolvidas com esses atletas, outras NADOs podem testar o Avancini também, em situações diferentes, não só a agência nacional e não só a agência mundial, né? Qualquer país pode testar ele, desde que essa NADO esteja envolvida com esse esporte. Quanto ao passaporte biológico, só para resumir e explicar melhor, o caso do atleta ter que informar onde ele está a todo momento, não é só às noites, isso é para qualquer tipo de exame, tá? O caso de testes fora de competição também é para qualquer tipo de exame, seja para coletar uma amostra que vale como teste pontual ou para uma amostra que vai fazer uma agenda biológica dele, né, que é o passaporte biológico. Então, por exemplo, vamos mudar de exemplo, tirar o Avancini, vamos pegar o Pio, que ganhou agora o Mundial de Atletismo, né? O Pio tem a agendinha dele lá, que ele é visitado com frequência dentro e fora de competição. E tem exames pontuais para analisar substâncias X, Y e Z, seja de urina ou de sangue. E tem exames para o passaporte biológico, que são de sangue, obrigatoriamente, tá? Se tiver urina junto, aí é para o exame pontual, somado ao passaporte biológico. E aí vai se traçando o perfil biológico do Pio, não procurando substâncias especificamente, né, ou somente. Procura substância, mas o principal é traçar o hematócrito do Pio, né, como é que está todos os níveis biológicos dele, que sejam relacionados com a utilização de substância. Esse é o passaporte biológico. E aí, se algum nível biológico dele relacionado ao uso de substância dá uma variação muito brusca, isso é considerado como prova, mesmo sem saber o que ele usou, tanto quanto se a gente acha a substância no sangue dele. Então, assim é o passaporte biológico. Não, muito massa escutar tudo isso e vindo de um fisiologista, né? Eu acho muito interessante esse aspecto da gente tentar trazer esse conhecimento do quanto que seria, né, a variação, porque a gente sabe em métodos de treinamento, como por exemplo de treinamento em altitude, pode causar variações em hematócrito, em níveis ali até consideráveis, e essa variação, ela é considerada também, por exemplo, se eu, Thales, resolvi ir lá para a Colômbia, treinar em altitude, de repente voltei para o Brasil, Campeonato Brasileiro campeão, puf, nunca me viro aqui. E aí vão lá me testar. O que vai aparecer em relação a isso? Todo parâmetro biológico, para ser considerado prova, ele tem que fugir de adaptações biológicas naturais, né? Então, primeiro, o seu nível é a sua prova contra ele mesmo, né? Então, se você tem um hematócrito de 45, tá? Que é um praticante mais assíduo de exercício, e a média, né? Tem atleta de alto nível que é 45, que o hematócrito dele não sobe.
Mas suponha que o seu é 45, e aí você vai para a Colômbia lá treinar em altitude. E aí você tem uma melhora de X%, tá? É uma variação de adaptação biológica natural. O percentual eu não sei te falar, não sei informar qual é. Já soube, esqueço ele sempre, porque não tem a ver com o meu dia a dia de trabalho. Eu tenho mania de não guardar o que eu não uso. Então, tem parâmetros de adaptações naturais e tem parâmetros que fogem à adaptação natural do Thales, né? Então, vamos dar um exemplo. Se o Thales é 45, ele vai para a Colômbia, vai virar 46, tá? 47 também, mais porque você aumentou a frequência de treino do que você estava na altitude. Quantos por cento que é isso, né? 4% mais ou menos, né? E aí, se ele tem um uso de substância que promove a eritropoese, né? O aumento de glóbulos vermelhos no sangue, o hematócrito pode subir muito mais do que um simples treino na altitude. Então, as diferenças biológicas das diferenças do uso de substâncias são bem claras para qualquer regra de qualquer substância. Então, a UADA, quando ela cria esse parâmetro, existe um laboratório, tem biólogos, fisiologistas trabalhando lá, e eles sempre, diante de 1000 pesquisas que já comprovaram isso, eles diferem as adaptações naturais das adaptações do uso de substâncias, né? Então, vai mais nisso. Se o atleta usou uma barraquinha para ele dormir na barraca, né, e tal, ele normalmente vai simular uma altitude, né? Ele não vai conseguir ter um resultado de uma substância proibida. Não, massa. E é até interessante a gente saber que as variações podem não ser tão grandes assim, né? Mas que auxilia por ser um método aí que a gente já vê. E durante essa conversa toda, né, a Ana trazendo, a gente batendo a cabeça aqui, barulhando um pouco, eu pensei na época quando começou a surgir, né, vários casos da percepção da tecnologia em torno do doping. O que seria doping tecnológico? No ciclismo, por exemplo, aí acho que quem regula não é o aspecto da UADA, quem regula isso é muito mais a entidade do esporte, né? Eu lembro do caso de lâminas de carbono para o pessoal da corrida, para atletas, lembro também da época que surgiu um boom aí de casos com motores na bicicleta, e até mesmo os técnicos não poderem usar sistemas de comunicação com o atleta em tempo real, por exemplo, eu acompanhar a frequência cardíaca e a potência que aquele atleta tá gerando. E aí eu fico pensando, né, se realmente nesse aspecto ético, quando tange isso, a comunidade do ciclismo, a UCI e a UADA, essas entidades chegam a conversar sobre essas características. Realmente, esse caso aqui de tecnologia, a gente não pode levar em consideração. Não, eu acho que poderia ser doping. Não, esse outro caso que a gente deve abolir. Como é que funciona isso? Vamos falar do ciclismo primeiro, né? Os motores, por exemplo. Quem fiscaliza? Quem tem scanner das bicicletas? A comissão de arbitragem da UCI, tá? Então, é ela que faz isso. E nos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico Internacional monta uma equipe de arbitragem que vai fazer isso. Normalmente são árbitros que já vêm da UCI, tá? E o que foi, como que surgiu a decisão para que esse motor seja considerado doping, né? Claro que é óbvio que o motor não é uma pessoa, né? Mas, não, vamos considerar o uso desse equipamento como doping. A UCI vê um caso desse, vê que é desonesto, a arbitragem já proíbe porque foge aos equipamentos permitidos. Ainda não é um caso de doping, tá? Aí, esse caso ele é observado e passado para a UADA, por exemplo. E aí há uma comissão para se discutir se isso é simplesmente um equipamento proibido ou se isso entra como um doping de uso de métodos proibidos, né? E não de substâncias proibidas. Mas, como sempre, como é uma alteração do equipamento, existe um regulamento que regulamenta, né, esse equipamento. E isso está dentro da arbitragem, né? Não está na UADA. Então, primeiro ele é proibido ali pela arbitragem e depois ele vira um caso de doping. Seja das
placas de carbono num amputado que tem um tendão de Aquiles de carbono, né? E ele triplica a mola dele com essa... Então, tem lá um equipamento que analisa a força dessa mola de cada prótese, né? No salto com vara, tem os scanners que analisam as varas, né? No atletismo, analisam convencional, analisa os tênis, as solas do tênis. Teve tênis que já foi proibido por ter mola mesmo no calcanhar, né? A marca dele era Spira, não sei se vocês lembram aí. Então, todo caso de equipamento é assim, a arbitragem decide e o antidoping também acaba considerando como uso de método proibido e vira doping. Muito legal isso que o Thales trouxe. E antes ele trouxe uma coisa que é para onde eu gostaria realmente de encaminhar a conversa, que acho que é interessante para o pessoal que escuta a gente, que realmente é amante do ciclismo, tanto do mountain bike, mas não tem como, acho que, ficar totalmente fora do ciclismo de estrada. E eu comentei no começo que, enfim, tem alguns casos super famosos no ciclismo de estrada. Primeiro, os tours da década de 90 ali, e aí teve o tour da renovação que chamavam, que foi o primeiro tour que o Lance ganhou. E daí, depois de anos, descobriram que ele estava talvez mais dopado do que o pessoal estava antes. Eles usavam bastante coisa. No documentário, não sei o quanto é verdade, o quanto não é, mas do Lance diz que eles usavam diversos hormônios e tal, mas eu acho que a coisa que mais chama atenção e que é alvo também até de atletas, até amadores, infelizmente, é o EPO. E daí a minha pergunta ela vai do ponto de vista assim, até hoje o ciclismo tem no meio de vocês realmente essa fama de ser muito alvo de doping, ainda caem muitos atletas, tanto profissional quanto amador, e se o EPO ainda é a substância que vocês mais estão olhando, ou se isso já mudou, tem, enfim, outras coisas que o pessoal tem abusado. O ciclismo, eu olho ele, como fisiologista, eu olho ele como uma atividade de mais potência e resistência do que técnica. Se você pensar em ciclismo de estrada, né, velódromo, e todas as suas modalidades internas, né? As suas disciplinas internas. Se pensar no mountain bike, já envolve mais técnica, né? O componente técnico aumenta muito. Então, quanto mais alto é o componente técnico, menos relevante é o doping e mais relevante é a técnica, né? Futebol, vôlei, né? Comparado com um ciclismo contra relógio, é muito diferente, né? Onde o cara fica lá no clipe só fazendo força. Então, nesses esportes que a variável sanguínea ela é uma grande vertente, sim, a EPO ela ainda é das mais utilizadas. A EPO e a derivada, que é a sera, que é uma outra que também provoca eritropoese. Tanto na corrida de rua, na corrida a pé, seja de 5 km até 42 km, quanto no ciclismo de estrada e de pista. Junto com a EPO e outras substâncias de eritropoese, também costuma-se pegar os esteroides anabólicos mesmo, porque eles atuam muito na aceleração da recuperação de todos os treinos, né? O atleta que quer passar do nível de potência que a semana permite, ele só vai conseguir se recuperar para render a próxima semana com o uso de algum esteroide para acelerar essa recuperação. Então, claro, aquele que quer passar dos limites humanos, tá? E não aquele que quer fazer força. Para quem quer fazer força normal, ele tem métodos naturais, normais, que ele vai se recuperar bem. Então, esse cara se machucaria e ele não ia aguentar ir para a semana seguinte de treino, né? Então, ele vai e usa algum esteroide para acelerar a recuperação, igual alguém que sai de uma cirurgia e o médico recomenda com uma instrução de uso terapêutico, né, que você falou no início, para que ele use algum esteroide e garanta a recuperação, mas aí ele fica usando no dia a dia dele para melhorar essa recuperação. Então, quase tão frequente quanto a EPO e a sera, existem o uso dos esteroides anabólicos também, como um coquetel junto nessa história aí, sabe? Aproveitando que a gente está ainda nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre o doping sanguíneo, que é aquela prática que ficou muito conhecida por você tirar o sangue, guardar o sanguezinho, aí seu corpo volta a produzir, aí depois você coloca mais sangue. Fala pra gente assim, um pouquinho sobre a visão de vocês sobre essa prática.
alguns amigos da área, assim, a gente brinca que isso é mais do setor de açougue, né? É muito sanguinolento o negócio, né? Você tirar sangue, guardar na geladeira, e aí no período alvo você colocar uma coisa bem, assim, soa até como violência, assim, para muitos atletas, né? Às vezes o cara sofre tanto se sentindo violado que ele não tem o benefício do aumento de células vermelhas, né? Esse método ele consegue sim aumentar a concentração de células vermelhas por um espaço de tempo reduzido, porque o corpo tende a contabilizar essas células e a regularizar de novo a quantidade. Porque a gente sabe que tem uma série de malefícios causados pelo aumento da viscosidade sanguínea, uma série de acidentes que podem causar morte, né? Então, o corpo tende a corrigir isso como um problema e não como uma vantagem. É só o atleta que vê como vantagem. E é uma prática barata, então é muito praticada, inclusive ainda nos países que os atletas têm poucos recursos, né? Por modalidades que se imagina que o aumento da eritropoese vai ter ganho de rendimento, porque isso ainda é muito questionado. Não é em todo caso que tem ganho de rendimento, e quando tem, você não pode falar que é da eritropoese, pode ser uma questão psicológica, só para ele acreditar naquele método proibido, mais do que nele próprio. Ele melhora 15%, coisa que o hematócrito dele melhorou 0,5%, né? Então não foi a droga, foi a crença, que é muito mais poderosa do que qualquer substância, sempre foi e sempre será. Então, voltando, esse método ele é antigo, ele vem de antes das drogas de eritropoese, mas ele é atual, porque ele é usado ainda por muita gente que não tem recurso. Ele é bem comum ainda. E funciona para o aumento das células vermelhas, mas eu não posso falar que funciona para o aumento de performance. Tanto quanto eu não posso falar sobre o uso de substância também. Não é certeza que ele tem ganho de performance, não. Legal. Eu tenho uma pergunta, mas antes eu queria fazer um parênteses. O pessoal, talvez, muita gente esteja escutando eritropoiese ou EPO e perguntando realmente o que é isso. Vou só realmente fazer um parênteses bem simples. O EPO é uma substância produzida pelo nosso corpo, que é produzida nos rins. Nesse caso do doping, você injeta ela de maneira exógena, né, no seu corpo, e o que ela faz? É uma proteína que sinaliza a produção de mais glóbulos vermelhos, para ser mais simples. Você vai aumentar o hematócrito. O que é isso? O hematócrito é a porcentagem do seu sangue que está relacionado a esses glóbulos vermelhos que fazem as trocas sanguíneas. Então, basicamente, quando você respira, o ar passa pelo pulmão e faz mais trocas. Então, leva mais oxigênio para os tecidos. No caso, no exercício, você vai conseguir usar, entre aspas, mais oxigênio durante o exercício. Porém, que nem o Camilo trouxe, isso é complexo. Não é à toa que o seu corpo não mantém os níveis de hematócritos tão altos. Dentre os problemas é que o sangue fica muito viscoso. Você aumenta muito a parte sólida do sangue, isso. E, enfim, isso é acredito que um dos problemas, né? Não o único. E daí a minha pergunta nessa questão do doping sanguíneo, qual é o método utilizado para pegar esse método, né? Na verdade, não é a substância, para punir? Porque no caso do EPO é relativamente simples, né? Você não injeta somente a proteína, existem algumas coisas juntas e acredito que vocês peguem aí. Mas e no caso do doping sanguíneo? No caso do doping sanguíneo, é o simples passaporte biológico, né? Você teve uma curva brusca vamos falar, percentual de glóbulos vermelhos, em vez de falar hematócrito, tá? Então, você teve um aumento brusco no seu hematócrito, ou você teve uma queda muito brusca e você não está doente. Então, significa que você estava usando e parou de usar, né? Então, não é só o aumento, também algumas quedas caracterizam prova de doping, tá? Então, não tem substância, mas vai ser uma contabilidade aí dos glóbulos vermelhos, que se tiver um aumento brusco, vira prova de doping, tanto quanto o uso de eritropoetina. Sobre o hematócrito, né? Ele é um percentual de partes sólidas que carregam oxigênio no sangue.
Se um atleta tem um aumento de glóbulos vermelhos, que são os caminhões de oxigênio, né, quem vai lá buscar oxigênio no pulmão e levar para o corpo, através das estradas, que é a corrente sanguínea, você tem um aumento do número de caminhões, mas não necessariamente você tem um aumento das obras para usar esse tanto de oxigênio, né? Então, lá na obra tem que ter mais operário, tem que ter mais tudo, tem que estar subindo mais prédio para a gente precisar mandar mais caminhão. Traduzindo, seu músculo tem que estar precisando de mais oxigênio do que você consegue carregar para um aumento de células vermelhas conseguir tornar útil esse aumento de células vermelhas, né? Porque se você simplesmente carregar mais oxigênio vindo do pulmão e não tem músculos que consomem esse extra, não adianta nada. Você aumentou a viscosidade sanguínea e não está usando nada desse aumento, né? Então, até a preparação para que isso possa ser útil, ela é muito importante, né? Para ter uma chance desse uso da substância ser efetivo, né? Trazer algum ganho de rendimento. Não é qualquer um que tomar melhora, né? Se um sedentário tomar e ele não é anêmico, ele vai piorar. Só isso, não vai melhorar em nada. Se um ciclista mediano tomar, provavelmente ele vai piorar. Se um ciclista de alto rendimento tomar, ainda é muito discutido. A gente não consegue falar se ele melhora ou se ele piora. Interessante, porque fez me lembrar aqui umas coisas, eu nem era essa questão agora, mas fez me lembrar umas coisas aqui das adaptações do treinamento básicas, que quando um atleta começa a se desenvolver, né, ele vai ter ali novas veias, novas artérias percorrendo os músculos, vai ter a adaptação do coração para conseguir bombear mais sangue. Então, é legal a gente pensar nas coisas mais... quem aí já pensou um momento, né, utilizar a DOP para se pensar e falar, pô, será que realmente eu estou me dedicando o suficiente, né, para isso? Não, cara, reflete realmente, a gente está aqui, né, não para influenciar e dar o segredo, né, de, como que vai ser que não vou ser pego no DOP. Acho que não está aqui para mostrar, te dar essa resposta. E trazer essas questões. Mas aí a gente trouxe todo, né, esse aspecto de EPO, a quantidade de hemácias no sangue, todo o background de como que pode funcionar o doping, mas e aí? Até fui pego no doping, putz, usei essa substância, ou não, ou sem querer, comi um hambúrguer lá, que o boi, né, foi vacinado com tal coisa, ou ele foi mesmo, né, anabolizado para crescer absurdamente o mais rápido possível, e eu fui pego com essa substância. Como que corre esse processo? Bom, se o atleta foi pego, a primeira coisa é saber o que ele usou, né, ou qual variável sanguínea que chamou essa atenção. Então, primeiro ele foi pego por uma substância ou por uma variação de nível biológico. Então, ele foi pego por EPO, que é o que nós estamos falando mais hoje, né? Se ele foi pego por EPO, a substância está presente no sangue, a primeira pena sugerida para ele são 4 anos de suspensão. Aí ele entra em julgamento, né? Ele tem o direito de se defender, de tentar justificar o uso ou justificar a presença acidental da substância no sangue dele, do jeito que ele preferir, tentar montar a defesa dele, seja verdade ou não, né? Existem alegações, meu suplemento está contaminado, existe, eu fui numa churrascaria e a carne estava contaminada com essa substância. Até um atleta do Tour de France super famoso, que já foi campeão, conseguiu ser absolvido por causa de uma churrascaria. Existe aquele que falou que ficou dormindo na barraquinha, mas de todo jeito a substância está no sangue dele, mas ele insiste que foi a barraquinha, né? Fisiologicamente ele está todo errado. Ficar numa montanha não vai trazer a substância para o sangue dele, né? Ele vai ter que usar essa substância. Então vai ser composta a defesa. E as reduções de pena envolvem desde a intenção ou não do uso, a colaboração em denunciar o esquema de uso, quem recomendou, quem vendeu, qual colega usou, qual equipe usa. Quanto mais ele colaborar, é igual a delação premiada que a gente vê na política, sabe? É igualzinho. Ele consegue ter redução de pena também.
Se ele não conseguir ter redução nenhuma e foi o primeiro caso dele, ele vai tomar 4 anos de suspensão, tá? Existem atletas que reduzem até para 6 meses. Menos de 6 meses, muito raro, muito raro. E existem atletas que são banidos, por exemplo, aquele que nega até a morte, né? Igual o cara que pulou a cerca e chega em casa falando, não, tem 1000 fotos dele, tem telefone da outra, tem tudo, mas ele nega até a morte. Esse cara, ele vai ser banido provavelmente do esporte, quando ele nega que usou substância e nega. Provavelmente ele vai ser banido. Raramente ele vai simplesmente cumprir a suspensão de 4 anos. Então tem uma série de variáveis aí da intenção de uso e do esquema de uso e do sistema de defesa jurídica que pode mudar a pena dele, né? Mas eles tentam de tudo, sendo verdade ou não. Fico com dó dos que realmente ingerem algo contaminado e são vistos como quem está inventando desculpa, né? Isso é que dá pena. Ou daqueles que foram mal orientados, que o médico falou, não, eu vou mandar manipular um negócio aqui para você e tá tudo certo, né? E aí manda manipular, ele toma, ele não quer saber, ele confia no profissional e ele acaba ingerindo uma coisa que não é contaminação, foi intenção, mas a intenção é do médico, né? E não dele, mas ele é responsável pelo que ele coloca no corpo dele. Eu estou falando muito de tomar ou ingerir, tá? Mas esquece, é a metáfora sobre injetar, sobre usar, tá? A substância. Então, acho que está respondida a pergunta, né? Sobre o que o atleta faz quando ele é pego. Não, com certeza. E até você falou do caso do Tour de France, que conseguiu ser absorvido, e saiu, né, está acontecendo o Tour de France, essa última semana agora, e saiu uma notícia essa semana que o Miguel Ángel Lopes está envolvido, assim, né, está numa investigação, não tem nada concreto, e isso que eu queria entender, sabe? Até que parte, vamos supor assim, que é a UADA, na verdade, a Associação Brasileira ou qualquer outra agência, né, de controle, ela é responsável até qual ponto? Que você denotou aí que, não, tem um ponto que é jurídico. E nesse caso é um ponto policial, né, que ele foi abordado por policiais depois de uma viagem, e aí ele chegou na Espanha, que é o país dele, e já foi abordado, falando que está na investigação, que está linkado com um médico que já tem envolvido, esse médico é professor de uma universidade, então, assim, tem um background gigantesco para uma investigação. Como que se dá isso? Tem uma cooperação entre a polícia, Tem um tratamento sobre o caso de doping, ele é uma palavra meio severa, mas ela é verdade, é um crime. Doping é crime. Trapacear, roubar a colocação de um outro atleta que vai perder patrocínios, vai deixar de ter patrocínios, um possível futuro campeão mundial que não vai nem passar da categoria júnior, porque ali ele desistiu, porque tinha outros que roubaram a carteira dele. É um crime, né? Então, tem uma frase na UADA que é doping is cheating, é trapaça. E a trapaça no ramo esportivo é um crime. Como todo crime, é um envolvimento, às vezes, policial, junto com a entidade esportiva, de fiscalização esportiva. No caso desse atleta do Tour, a Interpol mesmo, que é a polícia europeia, né? Europol, Interpol, não sei, eu confundo. Ela é responsável também pelas investigações. Então, foi em 2018, a polícia europeia, junto com a polícia italiana, numa operação só relacionada ao doping, descobriu tráfico de assim, toneladas de substâncias, descobriu laboratórios, prendeu muita gente. Isso é crime, né? As pessoas vão presas. Tem países que esse crime se estende até o marombeiro. Então ele está malhando numa academia, ele não compete nada, ele só quer olhar no espelho. E ele usou algo para ficar grandão, e nesse país dele, ele vai ser preso se ele for pego usando uma substância proibida. E o dono da academia também. E às vezes o treinador também, que nem sabe que ele tomou. Então, dependendo do país, a palavra crime ela é mais levada no 100% da abrangência. Em alguns países, não. Aí vira um crime de justiça desportiva, aí já não é mais um crime, é um caso da justiça desportiva. E em algum caso, pode virar um crime. Vamos dar um exemplo. Eu, como atleta, vou lá e uso eritropoetina, né, um EPO.
intencionalmente. Eu sou penalizado, tomei 4 anos, e quem me recomendou foi um médico. Esse médico vai responder por recomendar uma substância sem a necessidade de saúde. Então, isso é um crime. Tá? Ele vai ser julgado no CRM e ele também participa de um esquema de tráfico, porque ele é uma pessoa que viabilizou a venda. E ele recomendou a compra. Então, ele está quase um traficante. Tá? Então, e se ele ganha comissão na venda dessa substância, na manipulação, no laboratório que manipulou, ele entra no tráfico também. Então, isso vai se desdobrando, sabe? Aí cabe à polícia mesmo, né? Investigar e enumerar os desdobramentos criminais, né? Mas quando a gente olha só para o esporte, a UADA está sempre próxima dessa operação. Então, esse ciclista que ele está sendo observado e interrogado, né? Acho que foi anteontem, ontem, ainda não se sabe se ele só tem um relacionamento com um médico que já tem provas que ele recomenda substâncias proibidas, ou se ele é um usuário, ou se ele recomenda o uso entre esse médico e os usuários, né? Ou se ele também entrega substâncias. Aí agora a investigação vai correr solta. E a UADA está junto, porque ele é um atleta. Se ele não fosse um atleta, dependendo da instância, a UADA já não estaria mais junto. Dependendo da relação dessa pessoa com o atleta, a UADA também estaria junto. Tá? Então, vai depender muito do grau de relação com o esporte que essa pessoa tem. Essa pessoa que está infringindo a lei tem. Camilo, e nos casos em que o atleta ele é convocado, mas ele deixa a competição antes, vai embora, e aí fica aquela coisa, foi de má fé, não foi de má fé, peidou na farofa, não peidou na farofa, o que acontece? Eu já fui em várias provas de surpresa, tá? Que os atletas não sabiam que tinha controle de doping, o organizador não sabia, a ABCD que me mandou lá, por exemplo, e aí o atleta fugiu, de várias modalidades, tá? Não é só do ciclismo que a gente está falando mais, não. Ele saiu, ele me viu e saiu. Ou ele saiu antes da prova começar, teve casos que ele era o favorito e ele simplesmente... Ele deve ser o temido, né? Ele passou mal, mas ele foi embora, pedalou 70 quilômetros para chegar onde ele queria chegar, então ele não passou Errou mal. o caminho, né? Então, tem vários casos assim. Como é que isso é tratado? Se eu, o oficial que estou lá, se eu vejo que é uma saída suspeita, eu tenho que justificar esse motivo em relatório, tá? Isso é um documento. A minha palavra vai entrar no processo, então é uma responsabilidade minha, eu não posso sair apontando qualquer atitude, assim como suspeita. Eu tenho que justificar isso. Então, eu justifico, faço um formulário padrão, que chama formulário suplementar, e aí entrego ele para a ABCD. E a ABCD vai olhar, olha, o Thales, tem motivo de sobra para ele querer ir embora, porque tinha controle de doping lá. Então, a gente vai bater na porta dele amanhã, 6 da manhã. Ou não, vamos no local de treino dele às 2 da tarde. Ou vamos nos dois. A gente vai às 6 da manhã, ele vai achar que a barra está limpa, ele vai usar a droga dele lá e a gente volta 4 horas da tarde e testa ele de novo. Então, é aí a decisão do serviço de inteligência que vai falar qual é a conduta do oficial. A função do oficial é só relatar o que ele viu como atitude suspeita e justificar. Dependendo da justificativa, o serviço de inteligência me aciona novamente para fazer esse controle de dopagem. Dependendo, não me aciona. Então, às vezes, chega um treinador, né, e fala, olha, fulano de tal nem foi na prova, porque sabe que aquela prova tem controle. Ele só vai em eventos que não são oficiais e que dá um dinheirinho ali e outro aqui, ele vive disso. E ele é influencer. Então, isso é um caso de uso de substância, ele é um atleta amador, só entra em prova que a gente chama de galinheiro, que é o ladrão de galinha, né? E, não vamos testar esse cara? Vamos sim. Ele é amador, mas ele vai ser testado, ele está proibido de se envolver com qualquer prova profissional e há uma tentativa da entidade de controle em proibir ele de participar de qualquer evento esportivo. Mas aí vai da relação da entidade com os organizadores, então envolve, né, uma teia mais complexa aí para conseguir vetar a participação desse atleta em qualquer evento. Mas as fugas são tratadas dessa maneira. Quem justifica a fuga sou eu. Ou, se uma equipe viu esse cara fugir, ela vai mandar um e-mail para o denuncia@abcd.gov.br, declarando o nome ou anonimamente, e vai falar, olha, atleta tal da equipe tal fugiu,
ele era o favorito, a gente acha que ele usa, tem boato falando que ele usa, e aí o sistema de inteligência pode ter recebido outras denúncias para o mesmo nome, formais, e aí resolve testar esse atleta. Tá? Quando a denúncia é nominal, não é anônima, normalmente testa-se quem denunciou também. Então, se eu sou um atleta e eu mandei testar o Thales, aí, às vezes, o teste chega antes na minha casa, o teste surpresa, para depois ir lá no Thales. E eu fico assim, poxa, eu estou denunciando e vocês estão desconfiando de mim? Não é uma desconfiança, simplesmente. Também, a pessoa que denuncia, ela pode estar denunciando para ser ofuscada, para ela continuar usando e o pessoal só olhar para o Thales. Então, às vezes, eu denunciei o Thales, mas ele está limpo. Eu estou denunciando porque eu quero que parem de olhar para mim. Então, esse teste vai primeiro na minha casa, inclusive, para funcionar como prova de limpeza minha, né? E depois, por exemplo, chega um teste no Thales e vai lá provar se o Thales está usando algo ou não. Então, isso é quando a denúncia ela é nominal, quando ela não é anônima, tá? Acontece bastante. Tem treinador que me procura, fala assim, pô, testa fulano, testa o ciclano. Fala, primeiro, não é o canal de comunicação não é esse. Eu não sou serviço de inteligência. Manda para o denúncia@bcb.gov.br. Ah, mas não funciona? Manda 4 vezes, manda 5, manda segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eles vão ver que você está falando sério. Aí o cara manda, e aí ele me liga de novo, porque ele arrumou meu telefone com algum conhecido, assim, e eu falo, poxa, eu denunciei e os caras vieram testar todos os meus atletas. Eu falo, cara, isso é normal. Pensa que é uma prova de honestidade da sua equipe, né? Você vai ser uma denúncia honesta. Todo mundo vai saber que você denunciou e que você não está trapaceando, e aí sim vão atrás de quem foi denunciado. Então funciona dessa maneira. E eu acho isso legal também, porque tem que fazer, por exemplo, no caso de equipes, né? Tem que fazer com que a equipe seja coesa. Às vezes você é o técnico, está denunciando alguém lá, mas na sua equipe 99% é limpo. Mas tem um caso ali que você não conseguiu orientar bem. Então tem que ter um pensamento de coesão, né? Tipo, eu tenho que conseguir influenciar essa pessoa a ser uma pessoa íntegra, a não desrespeitar os outros adversários também. Existe uma falta grande de denúncia de pessoas que conhecem casos de doping, muito por isso. Então, eu sou um treinador e resolvo denunciar o Thales. E eu tenho 5 atletas, e eu tenho dúvida que tem o fulaninho ali, que eu acho que o fulaninho usa e não está me contando. E aí eu fico com medo de denunciar o Thales, porque eles vão atrás dos meus atletas, sabe? Isso acontece demais. E tinha que ser o contrário, assim, esse treinador tem que olhar para trás e conversar em dobro, em triplo com os atletas. Primeiro, para construir uma confiança neles, que a substância não é o único caminho. E depois, para ter a confiança deles, de falar, né, para o treinador se eles estão usando alguma coisa. Então, ele passa a lembrar, quando ele quer denunciar e desiste, ele passa a lembrar que a responsabilidade dele é maior do que só mandar planilha. Ele tem que funcionar no todo da saúde desse atleta e da parte psicológica também desse atleta, né? Então, se ele não está atuando ali, ele percebe que ele tem que começar a atuar ali, né, para ter uma coesão mesmo no time, que é o que o Thales falou. Perfeito, muito bom. E a Ana trouxe essa questão da fuga, né? E eu acredito que isso aconteça, o Camilo pode me corrigir, mas aconteça mais em provas amadoras, né? Porque o cara, sei lá, tá correndo uma Copa do Mundo, é difícil ele fugir, né? Ele já sabe que lá vai ter exame de doping, que ele tá correndo esse risco, principalmente se ele for bem. E isso acho que é uma coisa que a gente precisa realmente falar, não pode deixar o episódio passar sem comentar um pouco sobre isso. Realmente acho que a gente está encaminhando para o final do episódio, mas que é o abuso de substâncias por amadores, porque é muito menos justificável, né, digamos, do que o profissional. O profissional já é ruim, enfim, sem palavras, mas no amador ainda mais, e a gente vê isso com apoio, digamos, de profissionais, né? Médicos, por exemplo, e não só, que nem ele falou, às vezes o fulaninho nem compete, quando o Camilo estava falando do tráfico, né? Nem compete, nem nada, mas usa esteroide anabolizante fora do ciclismo, no quesito da estética, na verdade, né? E a Ana até trouxe na pauta algo super legal, que é essa nova, realmente, moda, né, do chip da beleza,
a utilização de hormônios no geral, pensando na estética, e a gente sabe que, na verdade, se a gente colocasse 2 médicos aqui, eu vou deixar bem claro, um que prescreve, outro que não, daria uma briga imensa, provavelmente com justificativos dos 2 lados, não tem uma resposta, mas até onde eu sei, de tudo que eu sei, de pessoas que eu já conversei, não existem estudos suficientes quanto à segurança da maior parte da utilização. E daí o ponto é, como vocês daí de dentro veem o doping amador, e eu sei que tem uma coisa muito legal por parte da ABCD e também por parte do COB, que é a educação do antidoping, que eu acho que é mais importante do que o controle em si, né? Que é dificultar que as pessoas usem e educar para que elas não usem. Então, eu realmente gostaria do doping amador e da educação, que você trouxesse alguma coisa. Primeira pergunta sua sobre a visão, né? Como que a gente vê esse caso do uso de pessoas comuns, não atletas profissionais, né? É um problema de saúde pública. Infelizmente, ele é apoiado em 2 pilares muito fortes, que é dinheiro e ego, né? Esse segundo, ele está muito forte, né? O ego, ele está potencializado pelas redes sociais nos últimos anos, né? Na última década, vamos ser mais precisos. Então, hoje em dia, um influencer, ele não é um atleta profissional, ele começou a pedalar tem 2 anos, 1 ano, 6 meses, mas ele é um grande influencer. E ele, às vezes, ganha muito mais dinheiro do que o Henrique Avancini, sendo o influencer do mountain bike. E aí ele quer ganhar uma provinha ali na cidade dele para chamar atenção e quis tomar alguma coisa, né? Vamos trocar, um influencer de fitness, ele quer ficar grandão, definido, e ele quer ficar uma imagem melhor no Instagram, para ele ter mais likes, as pessoas assistirem mais o que ele fala, seguirem mais as receitas que ele manda, e com isso ele ganha mais dinheiro e o ego dele infla cada vez mais. Então ele vai buscar, sim, o uso de substância, né? Aí no meio tem a parte do dinheiro, tem a parte do ego e dinheiro, e depois tem só o dinheiro, que é o lado médico, tá? Eu sou muito apedrejado em palestras quando eu sou convidado e tem alguns médicos que são adeptos à prática de prescrição sem problema de saúde. Isso é crime. Eu quero ser bem claro. Prescrever uma coisa, uma substância que não há necessidade do uso dela, é errado. Não tem dúvida sobre isso. Não há dúvida. Prescrever uma substância que ele vai tratar o exame e não vai tratar o paciente, né? O Thales teve uma queda de testosterona e ela chegou aqui perto do nível mínimo para a idade do Thales. E aí, isso é um estudo populacional, não é do Thales, esses níveis. Se ele está dentro dos níveis, ele está saudável. E aí se recomenda uma substância para o Thales corrigir isso aí. Corrigir não, né? Aumentar. Você está no 250, seu mínimo é 200 e seu máximo é 900. Então vamos chegar no 900? Pode? Não, não pode. Né? Para o Danilo, o normal é 400, para o Thales é 250, para mim é 600. Cada um tem um nível diferente e a gente tem performance igual. Né? E não temos problemas de saúde. Assim, é porque eu acho que o advento da tecnologia ele é bom para a gente nessas horas, que a gente faz exame, né? Vira e mexe, um médico pede, a gente vai lá quer acompanhar. Hoje em dia a gente tem os níveis, né? Tem um gráficozinho bonitinho. Então procura entender onde que você está ali, como que está a sua regulação. Você comparado com você mesmo. Isso, né? Para não ser enganado, né? Chegar em um dia lá num médico que está querendo apenas se promover, porque às vezes é um médico que quer se promover com sua imagem. Quer ganhar dinheiro, ele quer vender uma consulta que normalmente é rápida, porque ele só vai ver um exame e vai recomendar uma substância. O médico que é bom mesmo, ele vai pegar você contra você mesmo. Ele vai pegar seu exame hoje, daqui a 3 meses ele quer outro exame, e o mais seguro é dali a 6 meses ele querer outro. Então são 3 exames, separados por 3 meses. Isso é a conduta dos que eu mais respeito e conheço e convivo. E aí ele vai ver assim, poxa, o Thales não baixou da margem mínima, não, mas ele teve uma queda de 3% a cada 3 meses. É muito rápido isso. Vou repor? Ainda não. Deixa eu ver o que está em defeito no Thales primeiro. Vamos corrigir. Se tiver algum órgão que influencia essa queda, pode ser um câncer, pode ser uma coisa muito grave. Eu não vou tratar o exame, vamos tratar o Thales. Então, beleza, examinei tudo no Thales. Eu vi que ele tem uma queda acelerada, ela não é saudável.
não tem nenhum órgão com problema causando isso, não tem nada a ser corrigido. Nós fizemos a higiene dos hábitos do Thales, que podem provocar queda de testosterona, por exemplo, né? Um sono ruim, um nível de estresse aumentado, tudo isso pode causar. Má alimentação, low carb excessivo causa queda de testosterona e está na moda. E aí o cara faz low carb e vai para o consultório tomar testosterona, né? Então, quando ele faz uma higiene da saúde e ele fez uma análise de toda vital e vê que esse hormônio não tem justificativa para cair e ele está caindo aceleradamente, tem que repor. Aí sim o médico tem a certeza que eu vou tratar o problema do Thales e não o exame do Thales. Só que 99,999% dos médicos, tá? Eu não vou me tirar dessa situação de incompetência, não, porque os profissionais de educação física que recomendam o uso, eu não vou falar números, mas a quantidade é tanto quanto o médico que recomenda o uso. Eu não vou pichar a classe médica, né? Vou pichar o ser humano. O ser humano que quer ganhar dinheiro recomendando o uso, ele vai tratar exame, ele não vai tratar pessoa, né? E isso é o chip da beleza, hoje em dia, é o anti-aging, que é proibido essa prática pelo CRM, mas isso existe ainda. Tem alguns médicos, até na última divulgação de lista de pessoas suspensas, que já foram suspensos, né? Daqui de Belo Horizonte tem alguns também. Então, isso é dinheiro e também ego do médico, né? E do usuário é dinheiro e também ego, porque ele é influencer, ele quer falar e ser ouvido, ele quer ganhar dinheiro com isso. Então, o uso de substância proibida por esse plano de pessoas, ele é muito maior, né? Terminando a pergunta do Danilo, do que o uso entre os profissionais. Sem dúvida nenhuma. Esse cara não tem medo de fiscalização, ele não estuda para isso, ele não tem medo de queda de performance, ele quer uma imagem, simplesmente. Então, esse uso é muito mais indiscriminado e exagerado e incentivado pelos profissionais que vendem isso, né? E vendem a consulta disso aí. Então, isso é horroroso. Eu ando desesperado diariamente pela atitude dos meus colegas da educação física e dos médicos atualmente. E eu tento não brigar. Eu tento, quando chega algum aluno meu, fala assim, eu uso. Eu não falo, vou parar de te treinar. Eu falo, olha, eu sou contra, eu trabalho no anti isso, né? Mas eu quero te ajudar. Meu ouvido é seu, eu quero estar aqui do seu lado. E eu quero te ensinar a não usar. Você está disposto? Tá. Se você começar a brigar comigo, aí sim, eu prefiro não te treinar. Mas não é porque você toma que eu não quero te treinar, né? Só quero que você saiba que eu não estou de acordo. E se você for um atleta profissional, você vai assinar aqui que você confessou e que eu não estou de acordo, mas apesar disso eu continuo do seu lado para tentar te tirar disso, né? Tem uma dúvida, o treinador ele não precisa denunciar? O treinador não precisa? Bom, ele pode ser um cúmplice, e cúmplice é um crime de dopagem, né? Um crime de doping. Então, ele tem que saber. Se ele não sabe, ele pode ser culpado também, né? Mas se ele sabe, ele tem que falar. Se ele não falar, ele sim está cometendo uma violação grave. Ah, tá. Um amigo, a mãe que sabe que o filho toma, ela está violando o código antidopagem, né? Um amigo, um vizinho, é a parte do cúmplice como em qualquer outro crime. Então, ele é conivente com aquilo ali, ele defende e esconde aquele uso. Perfeito. Tem uma coisa interessante que você falou que eu gostaria de fazer um parênteses, acho que daí para depois responder a outra parte da pergunta, mas é que quando você fala, os níveis de testosterona, por exemplo, podem estar baixando por estresse, sono, má alimentação, e nesse globo, que na verdade a gente pode chamar tudo de um estresse global, entra muito treino. Eu não vou chamar de overtraining, porque overtraining talvez é um termo aí, enfim, que eu não gosto tanto de usar. Mas o cara tá treinando, sei lá, 25 horas, 30 horas semanais e chega lá e tá abaixando e não olha para isso, né? Acha que aquilo tá certo e não consegue olhar para as outras coisas. Então, acho que realmente é algo interessante para trazer para o pessoal. E a outra parte da pergunta era a parte da educação, da prevenção, de dificultar o uso. Então, primeira pergunta. Um praticante exagerado, né? O exagero, ele implica no estresse físico e mental, né? Então, são dois tipos de estresse que desencadeiam outros estresses
que podem piorar esse estresse. Então, é uma bola de neve, simplesmente porque ele treinou demais, em excesso. E sim, ele vai ter queda de vários níveis que não poderiam cair e vai ter aumento de vários níveis que não poderiam subir, né? Existe queda de testosterona por excesso de treinamento. O excesso de treinamento, por si só, pode não cair a testosterona, provocar a queda, mas ele interfere no sono. Uma pessoa que está estressada e hiperestimulada, ela não dorme. Se ele não dorme, ele cai testosterona. Não existe uma pessoa com privação de sono na face da Terra que não tenha queda de testosterona. Não existe. Tá? Um trabalhador de meio turno hoje, ele sofre muito para manter os níveis hormonais dele saudáveis. Então, o excesso de treino simplesmente pode causar isso. Uma dieta radical pode causar isso, né? O excesso do uso de celular pode causar isso, porque ele transmite luz ultravioleta, e a luz ultravioleta inibe a melatonina, que não te prepara para o sono, porque foi inibida. Se não te preparou para o sono, inibe também os picos de testosterona e GH. Então, tudo vira uma bola de neve. Qualquer erro exagerado em alguma variável da saúde pode levar a uma queda hormonal. Tá? E é muito comum. E hoje a gente vive uma pandemia de queda de testosterona real. Existem pessoas, muitas, que teriam uma taxa maior do que tem hoje em dia, porque usam o celular demais, ou ficam no computador demais, ou têm excesso de luz branca, de LED na casa, ou estão estressados, ou não dormem o suficiente. Então, tem muitos motivos que provocam esse tipo de queda. Os antigos, que não deixaram de existir, né? A gente perder um parente, ser demitido, ficar triste por algum motivo, gera queda de testosterona, redução dos níveis. E esses motivos ainda existem. E os motivos modernos vêm só aumentando, né? Motivos para a gente ficar hiperativo e estressado só aumentam. Então, a gente vive uma situação que está virando uma doença, um quadro mesmo de população mundial. E aí, isso mostra um pouquinho do tanto que esses médicos que recomendam estão sendo procurados e o quanto que a gente precisa que eles sejam profissionais e não entrem no simples venda de produto, né? Ele recomenda um negócio, o cara fica felizinho ali, o médico também fica feliz porque o cara ficou feliz nos próximos 3 meses. Depois esse cara começa a ter problema, mas o médico já não está se alimentando da alegria dele, não. Já está no novo paciente e assim vai. Então, essa venda está muito associada a isso. Agora, a educação, né? A ABCD investe cada vez mais na educação, né? Junto com o governo do país. E as confederações também têm investido, sob o conselho da ABCD, na educação. Então, um exemplo bom é a Confederação Brasileira de Atletismo. Ela já tinha um órgão de controle de dopagem antes do Brasil ter um órgão de controle de dopagem. Eu mesmo era um oficial da CONAD, que era um órgão da CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo. Então, ela já controlava e ela já tinha uma série de cartilhas, de palestras para o treinador, para o atleta, sobre o uso de substâncias proibidas, e não só sobre o controle de doping, né? Porque a gente quer convencer o cara a não usar, não é porque ele vai ser pego, é porque faz mal e ele está inibindo um ganho de performance dele. Se ele investir no crescimento dele, físico e mental, ele passa a não depender dessas drogas e ele tem um horizonte de crescimento muito mais longo do que quem usa uma substância. Então, a parte educacional ela entra muito mais nessa pegada, de palestras, conversas com todo mundo que está envolvido no meio desportivo. Nutricionista, treinador, atleta, parentes, clubes, né? E federações. Muito interessante. A primeira vez que eu tive contato com isso, eu achei realmente muito legal. Eu atuo hoje também na Associação Brasileira de Escalada, né? A gente estava com a seleção fazendo uma avaliação e quando a gente comunicou o COB, enfim, a diretoria comunicou o COB que teria esse evento, eles mandaram um profissional do COB para fazer uma palestra para os atletas, que foi muito importante, porque no caso da escalada é um esporte que entrou para a Olimpíada no ciclo passado, então a visão do atleta está construindo, e isso foi bastante importante, bastante legal. Eu falei, pô, será que isso realmente tem funcionado assim? Acho que prevenir é sempre melhor do que botar medo e remediar, né? E a prevenção é a educação, não tem jeito, não é a polícia, não é o cerco. A prevenção é a educação. Quanto mais informação o atleta tiver e o leigo também tiver, né? O leigo não, desculpa, o não profissional. Quanto mais informação ele tiver sobre a substância,
mais ele vai entender o quão sério é aquele uso e o quanto de exames e profissionais e justificativas tem que existir para realmente mostrar para ele que ele tem que usar ou não. Não é uma coisa tão rápida, tão fácil e tão cara, né? As coisas são invertidas aí no mundo correto. Mas os errados sempre existirão, né? As pessoas que só olham para o dinheiro sempre vão existir, e a opção é da pessoa, se ele vai para o lado de lá ou para o lado de cá. Então, a educação nunca vai ser o suficiente, porque a escolha, o livre-arbítrio ali sempre vai levar esse cara para um lado ou para o outro. Ela vai ajudar, mas ela nunca, não acredito que ela vai conseguir acabar com esse problema. Exatamente. Ouvindo você falar, eu lembrei de um episódio que a gente fez com a Juliana Magrini, que é uma nutricionista, e quando a gente falou, né, no início do episódio, que às vezes você está agindo de boa fé, né, você está comprando um suplemento, uma creatina, um BCA, e aí esse suplemento é feito numa fábrica que também fabrica, né, essas substâncias proibidas, e aí, por contaminação, você acaba ingerindo essa substância. Então, isso pode acontecer, e a gente também tem formas de evitar com que isso aconteça, né? Então, como o atleta, ele é responsável por tudo que ele ingere, tudo que ele coloca para dentro, às vezes até a gente procurar uma suplementação que a gente esteja garantido seja a melhor solução. E existe hoje em dia a suplementação. Hoje em dia não, né? Hoje em dia eu estou sabendo. Mas existe a suplementação enteral, né? Que é uma suplementação utilizada muito nos hospitais. E que hoje em dia, assim, os nutricionistas estão, né, mais ligados nisso para garantir com que os atletas não se contaminem. Então, quem tiver interessado no assunto, confere lá o episódio que a gente fez com a Juliana Magrini. Eu estou um pouco velho relacionado a essa frase sua de hoje em dia. É o contrário, tá? Eu, em 1993, 94, o uso de... Eu vou falar marcas e modelos aqui, tá? Sustacal, Sustagem e outros para dieta enteral, tá? São suplementos ou complementos alimentares. Era muito mais usado do que hoje em dia e recomendado pelos nutricionistas esportivos, tá? A minha, inclusive, me recomendava quando eu tinha 15 anos. E era o suplemento de hoje em dia. A gente não tinha uma grande variedade de suplementos, mas a gente tinha marcas muito confiáveis e sérias produzindo suplementos excelentes, com composição perfeita para o ambiente esportivo. E o objetivo não era ambiente esportivo. Mas um bom nutricionista, ele vai abrir, sair da caixa, vai olhar para o lado e vai ver o que ele pode usar. Hoje em dia, esses suplementos eles têm voltado à tona pelos casos de contaminação, tá? Mas eles eram famosos mais, vou falar já antigamente, do que hoje em dia. Então, isso voltou. E o nutricionista abriu o olho de novo, falou, peraí, eu não tenho que ir só naquele laboratório de suplemento ali, né? Da loja que está do lado da academia. Eu posso ir ali na farmácia, na drogaria, vende aquele suplemento para dieta enteral há muito tempo, né? E ele é super completo, ele tem tudo que eu preciso. Ele é ótimo, ele tem uma grande marca por trás, tem um controle da Anvisa super rigoroso, e ela recomenda para o atleta. Então, voltou à moda desses aí. Mas eles já foram os campeões de bilheteria aí no passado, tá? E continuam muito bons. No caso de contaminação, existe bastante. O jeito de evitar é muito fácil, né? Menos é mais. Se você consegue tudo o que você precisa com alimentos convencionais, não tem motivo para você usar suplemento, para começar. Ele não faz mágica. Ele é um alimento mais prático para quem não consegue ter acesso àquele alimento. Eu prefiro chamar disso, para quem se couber na sua digestão e na sua rotina de treino, aquela quantidade de variedade de alimentos, não tem motivo para você tomar o suplemento. A não ser que você está numa jornada de trabalho que é impossível carregar aquele alimento, aí você começa a recorrer ao suplemento. E aí o segundo caso, não cabe no seu tempo digestivo, que era o meu caso como triatleta, não cabia o volume calórico no meu tempo digestivo versus tempo de treino. Então eu ia treinar de barriga cheia, né, com desconforto digestivo, era terrível. Então eu tinha que usar hipercalóricos, hiperproteicos, né, para me ajudar nisso aí. Senão eu ia ter que comer pratos e pratos e bacias de comida e não ia conseguir treinar.
Mas existem, assim, na maior parte das modalidades esportivas, atletas que conseguem ingerir dos alimentos. Então, o simples é muito mais garantido. Precisou entrar no mundo do suplemento, a solução também é muito simples. Tenha sempre 2 do mesmo lote. Claro que você não vai ficar variando de marca, porque um deu certo, por que você vai mudar? Então, compra 2, começa a tomar, começa a usar. Quando esse for acabando, você vai começar o segundo, você já compra um terceiro. Aí já cria uma confiança na marca. Então, durante a troca de lote, você já tem uma confiança nessa marca. E se por acaso esse pote desse lote estiver contaminado, você tem um outro lacrado do mesmo lote para apresentar como parte da sua defesa e redução de pena, e não retirada da pena. Porque ainda assim você é responsável pelo que você usou, né? Então serve como redução no caso de não intencional, e não como simplesmente absolvição do caso. Mas voltando, esses complementos alimentares, que chamavam, não era suplemento, né? Eles são fantásticos, são super complexos, completos e super confiáveis. Então, eu recomendo para quem está começando nesse mundo, começar a olhar para esse lado antes de ir para qualquer suplemento com rótulo todo diferente, colorido, cheio de gente grande no rótulo lá. Assim, muito mais fácil olhar para esse lado aí. Chama atenção, é caro, tá na moda, você deixa uma nota preta. Isso, essa proteína isolada e tal, que seja. O whey protein, qual que é o melhor? O mais barato e mais gostoso que você encontrar. O nutricionista que for falar comigo o contrário, me desculpa, vamos marcar um podcast para a gente discutir. Existem milhões de estudos científicos mostrando a eficiência tanto do suplemento de arroz à base de proteína, quanto do whey protein mais caro do mundo. Os atletas atingiram o mesmo desempenho. Então, assim, tudo relacionado à quantidade de proteína que ele ingeriu, e não ao método supersônico do suplemento, sabe? Então, não precisa ir naquela coisa super chamativa. Pode ir no simples, que ele vai te garantir muito mais facilmente. Sem contar, eu acho que há uns 7 anos atrás saiu, isso ficou super famoso, mas alguma empresa fez um estudo aí analisando diversos suplementos, desde os mais caros, e poucos batiam realmente o que tinha e a tabela nutricional, né? Sim. Tem um recente que eu vi, que é muito interessante, um nutricionista que eu gosto muito de trocar ideia, que ele é fisiologista, mandou para mim, que é um artigo que comparou o uso de leite achocolatado, tá? Vamos falar aí as marcas não, mas todo mundo na infância tomou muito. Então, leite achocolatado com um outro grupo que usou suplemento de arroz. Aliás, o mesmo grupo usou tudo diferente. Foi analisado em tempos diferentes. Então, achocolatado, suplemento à base de proteína do arroz, proteína da soja, proteína do leite, que é o whey protein, né? Proteína isolada, e assim vai. O rendimento foi o mesmo. Só variou no grupo que não ingeriu a quantidade de proteína suficiente para abastecer ele daquela perda, daquele treino ali. E esse artigo é muito bonito. A amostragem é muito grande, a fidelidade das variáveis é muito grande, o índice de confiança desse estudo é muito alto, ele é pouco questionável e ele bate com muitas revisões sobre o assunto também. Então, essa indústria, mais uma vez, ela gira muito na rede social, ela vai muito daquele cara que usou um esteroide anabólico e falou que usou esse BCAA, e esse BCAA vai vender igual água, ele vai dar um dinheirão para esse blogueiro, para esse influencer, né? E o número de likes e visualização também vai ser gigante, ele também vai ganhar um dinheiro muito grande do Google e de outros. E aquele BCAA, na realidade, não valeu de nada. Né? Então, o mais simples sempre é o melhor. Eu conheço campeão olímpico que não usa suplemento. Muito menos substâncias proibidas. Não, você tocou num assunto durante essa conversa toda, né, trazendo algo lá do meio, um pouquinho para trás aqui, que realmente a conscientização é a parte do processo que mais eficaz. Né? Minha companheira é nutricionista e eu aprendo muito com ela em relação a isso, que é o aspecto de o que faz bem no próprio alimento, né? Para quem me acompanha um pouquinho, eu também não uso nada de suplemento, não uso nada não, menti agora. Utilizo gel carboidrato durante os treinos. E
Beleza. A questão, o quanto que a gente aprende, né, de olhar para o que faz bem para uma pessoa, o que faz mal, aquele mesmo alimento faz mal para outra pessoa naquele contexto, em qual horário, né? Pô, eu como isso, sinto tal sensação, o que eu vou fazer, né? Aí, dessa mesma forma, a gente tem que olhar para todo o processo. Eu penso da seguinte maneira, né, o quanto, às vezes, os serviços são desvalorizados e os produtos supervalorizados, né? Uma modulação hormonal é nome de chip de beleza, porque você tem que dar um nome de alguma coisa palpável para aquilo. E talvez a gente tenha que começar a olhar para a gente mesmo. Aonde que eu vou investir essa questão? Estou investindo em mim, no meu conhecimento em torno daquilo, e estou me desenvolvendo, ou eu estou comprando um produto que vai resolver meus problemas? Sim. Acho que isso é uma mensagem boa para os atletas aí que estão escutando, para desenvolver essa mentalidade de desenvolvimento mesmo, sabe? A gente pode pôr na calculadora, simples, né? O último valor aí de um chip da beleza que eu escutei, que era R$ 1.700, a consulta do médico era R$ 2.200, demorava 20 minutos, bastava um exame de sangue para ele tratar o exame e vender o chip da beleza. Então, ao todo aí já deu R$ 3.900, né? Se eu não me engano. Se procurar um bom treinador de ciclismo, aí custa na média de R$ 500 a R$ 600, dos melhores por mês. Sobra aí mais 3.400 para ele contratar um biomecânico, que ele nem sabe o que é isso, e pode melhorar muito mais do que uma substância proibida. Aí o biomecânico custa R$ 500 no mês, então sobrou R$ 2.900, ele pode contratar um psicólogo esportivo, que pode melhorar o rendimento dele em 15%, 20%. Assim, coisas astronômicas que a psicologia pode melhorar. E aí sobrou ainda, aí o psicólogo foi aí R$ 1.000 no mês, porque teve várias sessões, então sobrou 1.900. Dá para ele comprar um pneu super caro, que vai melhorar o grip dele assim, monstruosamente na prova, ser muito mais apropriado para aquele circuito que ele vai correr e melhorar o rendimento dele em 10%. Então, se você juntar esses percentuais, aí sobrou ainda uns R$ 900, né? Que ele ficou para ele, ir no McDonald's, ir no cinema, não sei o quê. E ele está muito melhor do que se ele tivesse só ido no consultório do médico e usado aquela droga. Ele gastou menos dinheiro, ele está 1.000 vezes melhor do que ele estaria se ele estivesse usando aquele método. Né? Então, a calculadora já mostra para a gente, tem muito serviço a ser contratado melhor, infinitamente, do que o uso de uma substância. E tem muita substância que não proporciona melhora nenhuma. Então, esse cara ainda pode estar ganhando esse dinheiro todo, gastando dinheiro todo na substância e não melhorar em nada. Ou, às vezes, até piorar. A melhora dele foi só psicológica, porque ele acreditou nele próprio. Então, ele gastou 3.900 para ter uma piora fisiológica e uma melhora psicológica, sendo que ele poderia ter contratado serviços dos super profissionais e ter chegado muito mais longe, né? Você vê o Avancini, quando ele perde uma prova, normalmente vem numa sequência de perda, a campeã das justificativas é o estado mental dele, que ele não estava muito bem mentalmente, ele ainda não encontrou aquele lugar confortável de fazer força, ao nível de confiança necessário. 90% das justificativas dele estão em torno de quesitos psicológicos. Recentemente ele falou de uma infecção no pulmão e tal, mas você vê a importância que ele dá para um psicólogo. Ele fala mais do psicólogo até do que do treinador dele. Na natação, na Olimpíada do Rio, a gente viu mais agradecimentos ao biomecânico do que ao treinador. Ao psicólogo esportivo, agora a menina da maratona aquática, esqueci o nome dela, que ganhou o Mundial agora pela 4ª vez de provas de longa distância, ela fala só da psicóloga dela o tempo inteiro, assim, muito mais do que do treinador. Você vê a importância que as outras disciplinas têm, né, em relação ao doping. Então, meu sonho é um dia eu ter que parar de trabalhar porque as pessoas resolveram ouvir os bons profissionais e contratar os bons serviços. E aí eu perdi a função no antidoping. Ia ser muito legal. Aí eu fico só como fisiologista. Vai ser bem mais interessante. Não posso deixar de pegar o gancho e colocar o profissional de respiração aí no meio desse combo do atleta, né? Mais um fisioterapeuta, né, ou médico, ou profissional de educação física que trabalha com os métodos de aprimoramento respiratório, vamos chamar isso aí, né, que são infinitos.
Perfeito. É muita coisa que pode melhorar, né? Muita Exato. coisa que pode melhorar. Então, Pra você é gente, quase uma biomecânica nisso aí. Então, eu incluiria você num biomecânico, nesse lado aí. sim. Camilo, pra gente fechar, eu queria fazer uma perguntinha um pouco, né? Quando você chega na prova, você já viu alguém tendo piriri só de olhar pra sua cara? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu já vi gente me xingando, né? Lá vem o careca, pi, 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 né? Aquele nome de sempre. E já vi gente fugindo e já vi gente, assim, ficando branco mesmo. Ficou branco e ele não é nem que ele tirou o pé para não ser chamado, não. Ele não conseguiu competir mesmo, ficou nervoso, porque chegou um oficial de controle de doping, né? Quando sou eu repetidas vezes naquele mesmo tipo de evento, aí é pior ainda, né? Que eles já conhecem a minha cara. Quando eu só estou com uniforme de controle de doping também, acontece muito. É bem frequente, tá? E dependendo da modalidade, é muito. São, assim, é um grande percentual dos atletas. E em algumas modalidades, não. Os caras ficam super à vontade comigo. Assim, não tem problema nenhum com isso. É louco que eu acredito que até os caras que fazem tudo certinho não devem ficar muito confortável com você. Porque, enfim, ele tá correndo um risco ali de contaminação, sei lá. Quando eu vou fazer um exame de uma coisa que é impossível eu ter, sei lá, vou fazer um teste de HIV. Ou vou fazer um teste de droga. O meu trabalho requisitou que eu faça um teste para ver se eu uso maconha. Eu nunca usei maconha. Eu vou ficar nervoso. Sei lá, vai que eu respirei, vai que alguém botou no orégano lá, sei lá o que pode acontecer, né? Um teste de HIV, eu tenho certeza que eu não tenho, mas eu vou estar louco para pegar o resultado e ver que eu não tenho mesmo, né? Então, todo teste deixa a gente nervoso, né? Você já sabe que você é o campeão mundial, que todo mundo que está ali do lado não é nem 50% da sua performance, mas na largada você vai ficar um pouquinho nervoso, porque você vai ser testado, né? Então, todo teste leva a nervosismo, não tem jeito não. Principalmente nos marinheiros de primeiro teste. Quando é o primeiro teste, o atleta treme para derramar urina na garrafa, ele fica branco, e não quer dizer que ele está usando alguma coisa, né? Ele só ficou nervoso porque é teste. Muito Nossa, bom, você chegou aqui na minha casa, mas nem é competição. O que eu fiz? Falei, calma, você não fez nada, é só um controle de rotina, vamos lá. Né? Vou te ensinar também ao longo desse exame como é que funciona e tal. Cara, muito bom mesmo. Eu acho que, pô, o episódio superou minhas expectativas. Acredito que no pessoal também foi realmente muito legal. Você trouxe muita coisa bacana e foi uma conversa leve. Espero que os ouvintes tenham chegado até aqui e aproveitado todas as informações e esse papo super prazeroso. E realmente, para finalizar, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui, a sua prontidão para gravar esse episódio. Foi o Paulinho, que hoje não está presente, mas que fez essa ponte com você, então muito obrigado mesmo. E o espaço está aberto para você falar, não sei se você tem redes sociais, como é que o pessoal pode te acompanhar. Você falou que faz trabalho de bike fit, enfim, fala um pouco sobre o seu serviço, está aberto realmente para você fazer o seu jabá. Bom, no meu trabalho presencial aqui, eu sou um péssimo influencer, eu não alimento muito rede social. Eu publico muito mais pensamentos meus filosóficos ou fotos do dia a dia, de casa, do que algo profissional, tá? Mas eu trabalho como fisiologista principalmente, então eu atendo de pessoas que saem de condições debilitadas e delicadas até atletas semi-profissionais. Eu não posso atender atletas profissionais agora por trabalhar com antidoping. Pode ser que algum atleta amador meu se profissionalize, aí vai ser o dia que eu vou falar com o antidoping que eu não posso continuar, se eu quiser continuar com esse atleta, né? Então, meu trabalho é como treinador, né, e fisiologista. Vamos falar uma palavra mais geral, como preparador físico aqui no estúdio, que é no Alphaville. O Instagram dele chama COG_Studio. Eu tenho também a parte de escala do meu trabalho, que é um aplicativo de treinamento, mais de treinamento de força mesmo, eu não chamo de musculação, que envolve todos os métodos de treino de força. Então, eu vendo treino online, seja com um professor ou com propostas de treino por inteligência artificial. Ele está livre aí na Google Play e na Apple Store, chama Health Studio Online Training.
Só de procurar Health Studio já vai aparecer um catavento azul aí, que é a logomarca. É onde eu escalo mais o meu trabalho e eu consigo tornar um nível de prescrição bem técnica, muito barata e acessível, que é também uma vontade minha sempre no trabalho. E aqui no estúdio eu também faço uma série de análises biomecânicas e de consultas de fisiologia. Então, o meu aluno, às vezes, que chega para se fortalecer, ele também chega com uma série de resultados médicos que eu vou ajudar ele a conversar com esse médico e modular e usar melhor os medicamentos que ele foi proposto, né? Então, a parte de consulta como fisiologista também eu atuo bastante aqui. É sempre aqui no meu estúdio, no Alphaville, seja na análise biomecânica do bike fit, ou de um jiu-jitsu, ou de um jogador de futebol que lesiona muito durante um chute, ou de alguém que acabou de sair de um transplante e está numa condição frágil e precisa de um treinamento bem fechado e com análise de todas as variáveis possíveis. É aqui que eu atuo. Muito interessante. Pessoal que ficou curioso, entre em contato com o Camilo. Eu mesmo vou procurar saber sobre o aplicativo dele, Health Studio, achei bastante legal. Acho que também pode interessar para os nossos ouvintes. Eu vou abrir agora também para a Aninha falar um pouco sobre o trabalho dela. Já estou seguindo você aqui, o Cog Underline Studio. Pessoal, a gente vai marcar ele nas publicações, então segue lá também. Essa semana a gente finalizou o programa que eu criei junto com a equipe da Wide Cycling, né, do pessoal de ciclismo feminino lá do Rio de Janeiro, com a Aline. E foi muito legal, meu coração assim tá quentinho com os feedbacks, com, né, tudo que a gente criou e com quanto elas tiveram aí de benefícios, né, com o treinamento de respiração que a gente fez. Depois eu vou postar um pouquinho sobre como foi, né, todo esse programa. E semana passada eu recebi o Thales aqui na minha casa, essa semana eu vou receber o Gustavo, então tá tendo uma rotatividade de podcasters aqui, daqui a pouco o Danilo vem me visitar também. Então, eu já queria me despedir do pessoal, vou dar uma saidinha aqui para preparar aqui para a chegada deles. Então é isso, pessoal. Valeu pelo episódio, Camilo. Eu que agradeço. Thales, como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais? Instagram, Thales Totino, assim como está escrito aí embaixo. Ali você vai encontrar conteúdos relacionados a ciclismo, treinamento, bike fit, algumas devaneios também do dia a dia. E é isso, trocar uma ideia lá. Prazer sempre atender todo mundo. Bom, pessoal, foi um prazer estar com todos vocês aqui. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é só seguir a minha assessoria, Mountain Sports. Lá eu posto bastante coisa sobre treinamento e também sobre o dia a dia de alguns dos atletas que a gente tem a oportunidade de trabalhar. Um abraço para todos, agradecer novamente o Camilo e vem de roda. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.